Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Grande Fórum. Como habitualmente, a segunda-feira, nós encontramos neste espaço e esta hora para olharmos para assuntos de interesse nacional e juntamos três convidados, também como tem sido a panágio, para aprofundarmos estas abordagens. Hoje eu tenho o privilégio de receber o meu caríssimo Xalal. Muito obrigado e bem-vindo aqui à nossa sala, à nossa casa. Pois então. Nhacuco, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E assim também saúde o Julião Arnaldo. Obrigado. Me disse obrigado por ter aceito o nosso convite. E é por si que começo, Arnaldo, com o tópico desta semana para si. Qual foi o tema de impacto, de destaque que quer partilhar connosco? Bom, dois temas que queria partilhar que está arrelado como um pano de fundo do programa. Prefiro escolher o terceiro, que é a notícia que foi partilhada pelo governo em relação à estrada Quamba-Muita. Uma estrada que, na minha ótica, e todos concordarão comigo, importante para o desenvolvimento integrado da região norte de Moçambique, em particular da província de Niassa, que durante muitos anos teve braços com problemas de estradas convencionais. E segundo o que foi dado a partilhar, o troço Quamba-Muita, que deveria ser entregue no final deste mês, sofreu ligeiro atraso, tendo em conta que houve necessidade de se colocar 3 pontes em igual número de rios que atravessam o novo traçado da via, para permitir que o escoamento de águas na época chuvosa, sobretudo na época chuvosa. Mas mais do que isso, o mais importante é saber que neste momento a via está na ordem dos 90% de implementação, o que significa que, em princípio, em termos de asfaltagem da estrada Quamba-Muita, que é o último troço de Quamba-Lixinga, faltarão apenas 10 km e isso poderá ser feito dentro de 2 ou 3 meses, o que irá possibilitar, ainda de forma condicionada, que a população da província de Niassa, e em particular na zona norte de Moçambique, tenha uma estrada alternativa, de qualidade e, sobretudo, aquilo que foi promessa eleitoral do partido Frelimo e do presidente Filipe Nyusi, a se materializar dentro dos prazos pelos quais foi prometido. Vale a pena aqui saudar a seriedade e o cumprimento dos prazos iniciais, pese embora o ano atípico que nós tivemos o ano passado, que terá dificultado, de certo modo, o cumprimento do cumprimento do prazo, mas, de todas as formas, quero aqui, mais uma vez, saudar a população de Niassa, que passará a contar com uma estrada de qualidade e de topo a partir do mês de março, abril deste presente ano. Pois, muito resumidamente, para o segundo tópico que elencou. Não, eu prefiro ficar complementando, porque o segundo tópico faz tempo. Para si, qual foi o assunto de destaque esta semana? Muito obrigado. Começava, na verdade, a saudar a todos os telespectadores, os colegas do painel, e indo já agora direto ao caso prévio que eu coloco, é a presença do Governo no Parlamento, que foi um momento muito importante, a destacar aquilo que foi o relatório tanto do Tribunal Administrativo relativamente à execução orçamental, e isto referi então ao ano económico 2019. Mais ainda, é importante referir que as incongruências que, na verdade, o Tribunal Administrativo detectou e aconselhou ao Governo para sanar, o Governo não foi suficientemente inteligente para sanar essas situações. Nós estamos a olhar ainda que a Conta Geral do Estado é classificada como se fosse portanto, o saco azul para a nomenclatura. Existem várias empresas que são caloteiras e o Tribunal Administrativo preferiu não trazer, não arrolar os nomes, tanto olhando para uma comparação direta àquilo que era na legislatura passada. O Tribunal Administrativo arrolava os nomes das empresas caloteiras ou aquelas que já tinham amortizado as dívidas. E isto significa dizer, houve uma vontade unilateral do TA, Tribunal Administrativo, em fazer uma omissão necessária para acobardar as incongruências de algumas empresas, cujos os donos, titulares dessas empresas, fazem parte do Partido Frelimo, e isto vem caracterizar
na verdade, a corrupção visível no nosso país e vem também trazer à tona aquilo que tem sido a reclamação de todos os moçambicanos, a corrupção que tem sido apanágio, tem sido um problema sério no nosso país. Daí, julguei que, na verdade, seria esta conta tanto um pouquinho razoável, mas não deixou as características de outras contas e significa dizer, o Tribunal Administrativo faz uma auditoria das contas do Estado e indica as áreas onde existem erros, existem princípios. Só vou destacar uma questão que eu acho que é de extrema importância na área de indústria extrativa, os vulgarmente chamados 2.75, que é para canalizar as populações em áreas onde há exploração de recursos minerais. Estes fundos não são transferidos, ou seja, quando são transferidos há uma fasquia que fica ainda por transferir. Então, essa negação de transferência daquilo que são os fundos que iriam beneficiar as comunidades locais, significa dizer que a corrupção, na verdade, veio trazer a esta conta última que a Assembleia da República analisou ontem. Portanto, tivemos quarta-feira e quinta-feira, o governo saiu-se mal na fotografia. Então, destaco essa questão como uma questão muito importante e, toravante, oxalá que as próximas contas sejam diferentes. Este tem sido o nosso apelo como oposição, rogar que as contas gerais do Estado melhorem. Portanto, esta era a minha questão prévia. Obrigado. E fica aqui uma nota. Fica aqui uma nota, de facto. Aliás, até porque durante a semana, quer a RENAM, quer o MDM, praticamente chumbaram estas contas apresentadas pelo Governo na Assembleia da República por esta, como disseram, ausência de transparência na sua apresentação. Nhacuco, bem-vindo mais uma vez, o seu ponto prévio. Obrigado. Também boa noite. Cumprimentar aos telespectadores e aos colegas de painel, aos ouvintes da rádio. O meu fato da semana, mas pela negativa, felizmente coincide com o fato da semana apresentado pelo Chalaua, que é a aprovação da Conta Geral do Estado 2019. E digo pela negativa porque não era de se esperar que depois daquilo que foi a apresentação do relatório do Tribunal Administrativo, esta conta geral fosse aprovada. O Xaló apresentou aqui algumas questões que são extremamente importantes, mas acima disso eu queria trazer aqui alguns exemplos, 2 ou 3 exemplos muito rápidos. Muito rápidos mesmo. O primeiro exemplo é a questão do alinhamento que se deve fazer entre o orçamento do Estado e o programa econômico e social. O que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer cidadão deve conseguir perceber do que está no programa de governação, que é o programa econômico e social, e quanto é que se gastou, que é o orçamento do Estado. É preciso ver esta ligação entre estes dois documentos. E não se consegue perceber qual é esta ligação. Isto permite o quê? Permite fazer essa execução de atividades ou que não estão no plano econômico e social, ou de colocar atividades e não serem realizadas. Portanto, há esta confusão e isto não permite. Outra questão que eu acho que é também extremamente importante é que o ministro não conseguiu explicar com clareza à Assembleia da República aonde é que foram os 6 mil milhões alocados às eleições passadas. Portanto, é preciso dizer, explicar ao povo moçambicano como é que este dinheiro foi alocado, quem justificou, quem não justificou, o que é que foi adquirido, porque este dinheiro é dinheiro do povo e o povo precisa perceber como ele gasta. A outra questão é a questão dos contratos, dos megaprojetos, dos investimentos internacionais. Portanto, o Tribunal Administrativo diz no seu relatório que estes documentos não têm o visto do Tribunal. Portanto, não passam do escrutínio do Tribunal Administrativo. E isto permite o quê? Permite que o governo possa, a qualquer momento que quiser, fazer a alteração das condições dos contratos, como temos visto muitas vezes, até atribuindo benefícios fiscais às grandes empresas, quando nós já sabemos que estas empresas pouco contribuem e se é que estas empresas devem explorar as nossas riquezas, é justo que contribuam e participem no desenvolvimento do país. Só aqui este pequeno exemplo que o Xaló deu dos 2,75%
das receitas dos projetos que devem ser alocadas à comunidade, ficou claro que esta comunidade não recebe. E o valor, o pouco valor que vai ao distrito, onde está lá a entidade, não há uma justificação clara. Portanto, é um dinheiro que vai, passa a expressão, para o bolso do administrador. Não passa pelo escrutínio de ninguém, não é justificado a ninguém. Portanto, isto é uma conta geral que ofende ao povo moçambicano, transcende todos os princípios básicos da boa gestão. E é importante que nós, enquanto cidadãos, enquanto povo moçambicano, comecemos a questionar, porque isto melhora a cidadania do povo. Muitíssimo obrigado por estes pontos prévios e por terem partilhado aqui connosco. E nós vamos saltar direto para os temas que foram elencados para este programa. O primeiro tem a ver com a ameaça terrorista nos investimentos em Palma, em Cabo Delgado, depois de, na última semana, os insurgentes terem atacado e aproximado-se, digamos assim, do perímetro de segurança da área de prospecção de petróleo e gás. Julgamos que este é um assunto de interesse e vale a pena abordar, até porque este ataque acontece praticamente, ou aconteceu, 24 horas depois de ter sido assinado o acordo para a entrada total para o início da operação Afungi. Eu gostava de começar aqui pelo Chalau, melhor pelo Julião Arnaldo, fazendo, portanto, o seu olhar a esta ameaça terrorista e que impactos é que pode ter, efetivamente, do seu ponto de vista de investimento, agora com a chegada Total, depois da Anadarko ter saído. Que cenários é que se podem desenhar, portanto, com estas ameaças cada vez mais presentes, digamos assim, próximo de Afungi? Bom, não resta dúvida que a ameaça, os ataques que foram efetuados pelos terroristas na última semana vêm, de certo modo, colocar em causa aquilo que é a estabilidade que a Zona Norte, e em particular Cabo Delgado, vinha conhecendo nos últimos 4 ou 5 meses, face àquilo que foi o desenvolvimento das ofensivas feitas pelas Forças de Defesa e Segurança. E acontece exatamente dias depois do anúncio feito pela Total e pelo governo de Moçambique em relação à intenção da retoma das atividades para o início do mês de abril, o que poderá também colocar em causa esta retoma se a situação até lá não se normalizar. Mas, mais uma vez, aqui, fazendo feia aquilo que sempre pessoalmente disse neste programa em relação às causas do terrorismo ou da insurgência e agora terrorismo em Moçambique, contrariando até aquilo que foi o apanágio de muitos estudos encomendados que nós fomos obrigados a ler no início da insurgência, não tem a ver com problemas sociais, ainda que elas existam, com o problema de desemprego, ainda que reconheçamos que ela existe. Tem a ver, sim, com um projeto internacional ou não, de pessoas com vista a desestabilizar Moçambique e, sobretudo, a zona econômica do gás. Este que é um facto, porque tentar desassociar o anúncio do retorno às atividades da Anadarko, da Total, e todo um conjunto de informações que nós recebemos semana passada em relação ao projeto, a chegada da plataforma flutuante que vai explorar o gás no alto mar, a esses ataques será difícil. Por isso, aqui temos que instar as autoridades moçambicanas a melhorar, sobretudo as Forças de Defesa e Segurança, ainda mais o seu âmbito de atuação na perseguição desses terroristas e, acima de tudo, devolver a segurança e a estabilidade que é necessária para que esses projetos possam fluir com a necessária naturalidade, tendo em conta os grandes investimentos que vão ser feitos. E o que nós estou a ver, multinacionais a investir 30 milhões ou 25 bilhões de dólares numa situação de insegurança. E não só, mais importante que isso, o Estado tem a responsabilidade de proteger a população, dar a segurança necessária e criar condições para que a paz e a estabilidade sejam o modo vivente da população do Cabo Delgado e, em particular, e todo o país. Daí Estes ataques terroristas acontecem
envolvidos poucos dias depois da nomeação do novo Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e depois do chefe de Estado ter deixado uma recomendação clara, sobretudo para a questão da antecipação, sob o ponto de vista de informação no terreno, para evitarem-se ataques. E, digamos, poucos dias depois, temos esta situação em que não há, digamos assim, um alerta sobre a iminência de um ataque e ocorre nas proporções em que ocorreu, criando esta ameaça, digamos assim, generalizada para um investimento tamanho, quanto é o investimento que está sendo realizado naquele ponto do país. Bom, infelizmente acontece efetivamente dias depois de termos o Estado-Maior e mudanças no comando de alguns setores das Forças Armadas de Moçambique, mas quero acreditar que foi mera coincidência, porque apesar das Forças de Segurança ter a responsabilidade primária de defesa da integridade, da soberania e, acima de tudo, da segurança das pessoas e dos seus bens, também aqui é necessário fazer uma chamada de atenção à própria população, às comunidades, às próprias lideranças comunitárias, no sentido de uma maior colaboração ativa. Porque há de perceber, por exemplo, que os terroristas que entraram em confrontação com as forças de defesa e segurança penetraram em zonas de assentamento, alguns dos quais chegaram até a arrendar casas de pessoas que foram atribuídas dentro do projeto do gás, o que significa que houve, de certo modo, uma desatenção da própria comunidade. Por isso, aqui eu quero chamar a atenção à necessidade das próprias comunidades, as próprias lideranças, redobrar um esforço para ajudar as forças de defesa e segurança na identificação, na denúncia de pessoas estranhas que se movimentam, sobretudo num contexto que nós sabemos que o Cabo Delgado, neste momento que estamos a falar, é a zona apetecível pelos aqueles que chamamos de lesa pátria, com vista a destabilizar o país. Daí que penso eu que a responsabilidade não pode ser apenas só do Estado, mas também de todos nós, do ponto de vista de vigilância ativa. Com certeza. Causou-lhe alguma estranheza a proximidade com que aconteceu este ataque depois da assinatura deste acordo e o imediatismo com que os insurgentes fizeram-se, digamos, a esta zona crucial do investimento? Sim, obrigado. Primeiro gostaria também de solidarizar-me com o povo moçambicano localizado na zona de Palma, que perdeu todos os seus bens, e também com as famílias enlutadas. Muita gente perdeu a vida nestes confrontos. As forças de defesa e segurança, um encorajamento, porque são as pessoas que estão na linha da frente e estão a dar de si, o melhor de si, para garantir alguma segurança. Mas é preciso dizermos que esta situação não só pode ter alguma relação com a apresentação que foi feita pela Total, mas também com a própria fragilidade com que as forças de defesa e segurança estão a tratar o assunto. É preciso analisar aqui um aspecto que eu acho que é importante, a questão logística. Até que ponto é que a questão logística está a ajudar aos nossos militares no terreno? Esta é uma questão. A outra questão é a questão dos mercenários que o Estado moçambicano insiste em manter lá. Quanto dinheiro se gasta? Não será que estamos a fazer uma má opção, no sentido de que, ao invés de pagarmos quantias exorbitantes a estas empresas de mercenários estrangeiras, devemos potenciar as forças de defesa e segurança? Portanto, me parece aqui que pode estar a haver também uma questão de má gestão do processo. A Total aprovou o investimento, sim, 48 horas depois aconteceu um assalto. Isto pode ter alguma relação, isto pode ter estimulado os terroristas, no sentido de, não é de inviabilizar o projeto, no entanto que ocupação da área onde está instalado o projeto, mas no sentido de criar algum pânico, criar algum medo e até desincentivar a esta empresa para não investir. É verdade que existe um interesse internacional muito grande em relação a esta zona,
mas também é preciso dizer que grande parte da população, e até contrariando um pouco aqui o Julião, quando diz que não há nenhuma causa social que afeta todo este processo, bom, não é bem verdade, porque está provado que existem cidadãos moçambicanos que fazem parte daqueles grupos. Portanto, estas pessoas são movidas por duas questões muito simples. Pela falta de recursos, pela fome e pela questão do emprego. São movidas para lá. Quero acreditar que existam pessoas que nestes processos de assaltos a vilas e residências, podem recrutar à força algumas pessoas. Mas está claro que a parte significativa vai de livre, espontânea vontade entregar-se aos insurgentes. Isto tem um estímulo. Qual é o estímulo? O estímulo é que deve haver grandes promessas por detrás da política dos terroristas em inviabilizar este projeto. Portanto, existe claramente financiadores internos, como diz o Julião, mas sobretudo externos, que estão a investir nos terroristas. Existe claramente uma incapacidade de resposta das nossas forças no terreno, portanto, há alguma fragilidade das forças de defesa e segurança. Existe claramente uma relação entre a aprovação do projeto e este ataque concreto. Repare que o distrito de Mocimboa da Praia já havia sido ocupado, portanto está a meio gás, portanto não há nada em Mocimboa da Praia neste momento. A Mocimboa da Praia é uma área estratégica por causa do porto, como se sabe. Portanto, ao ocuparem parte significativa de Palma, eles melhoram a questão da distribuição logística, porque controlam a área, toda aquela área. Isto fragiliza ainda mais e requer das forças de defesa e segurança maior empenho. Agora, do que é que se deve fazer daqui para frente? É preciso que o Estado moçambicano assuma este processo como um processo sério e começar a fazer opções claras. Vamos optar por manter mercenários? Quantos mercenários temos disponíveis? Já chego aí. Aí nesta nossa conversa. Eu acho que isto é extremamente importante. Pois já chego aí nesta conversa, até porque quero ouvir também o Xalaua, o pensamento que ele tem relativamente a esta questão. Este ataque pode constituir, digamos assim, um sinal que é lançado, digamos, ao investidor, o novo investidor que é a Total, sob o ponto de vista de que os insurgentes estão lá e que o investimento que foi feito, afinal de contas, não é tão seguro assim, por um lado. Por outro lado, um sinal lançado num outro sentido para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e isto já visto por nós deste lado, sobre a necessidade do reforço das medidas de segurança cada vez mais, não só no local de investimento, mas também na província de Cabo Delgado, no seu todo, nas zonas mais afetadas pelos ataques dos insurgentes. Pois é, permita-me só fazer dar uma palavra de solidariedade às vítimas em Palma, e neste momento existe cerca de 600 funcionários que estão numa ilha fechada. Existem muitos cidadãos moçambicanos residentes em algumas aldeias que estão aglomerados num determinado sítio, não há comunicação e eles choram porque querem sair do lugar, ou para Cabo Delgado, aliás, para Pemba, cidade, ou para um outro lugar seguro. E esses cidadãos moçambicanos já conseguiram emitir uma mensagem através de uma rede do hotel, que está um pouquinho mais próximo, e a situação é de tamanha preocupação, e isto, na verdade, chama-nos particular atenção de uma ação já para aliviar aqueles cidadãos moçambicanos que estão a clamar de um pronto-socorro. Olhando para aquilo que foi o modus operandi desses insurgentes nesta primeira fase, quando entraram em Palma, eles usaram uma estratégia diferente, porque Palma, como tal, já tinha sido já havia um controle, havia uma manifestação de defesa e segurança naquela área, havia já domínio sobre o controlo da área e, tanto, qualquer uma movimentação anti-pessoas era fácil de detectar. E os insurgentes usaram uma outra estratégia, bloquearam
uma entrada e criaram tanto o ataque que era para um distrito chamado Macuna. Esse distrito Macuna era uma das estratégias dele para que, ao criar esse alvoroço, ao criar este ataque, as populações haviam de sair dali em bandadas, entrando em Palma. Logo, iria alterar o xadrez de segurança. E alterando o xadrez de segurança, os próprios, tanto insurgentes, haviam de entrar também em Palma, através do quê? Das pastas, mochilas que levavam e se confundiam com a população. E depois de ter entrado dentro de Palma, houve então ataque para tanto alvos principais, tanto os militares e os civis. O que é que estamos aqui a dizer? Em direito, nós temos uma afirmação de que se estão 2 ou 3 situações ou bens jurídicos tutelados pelo direito que precisamos salvar temos que olhar qual é aquele que tem maior relevância. Ok. E no caso concreto, em que as pessoas, o bem maior tutelado no direito é a pessoa humana, não há uma substituição, este é o bem relevante. Tudo o resto que o Estado moçambicano tem que fazer é salvaguardar esse interesse sublime, o interesse da pessoa humana que está, neste momento, a passar situações não boas. Os insurgentes vão se adaptando, vão justificando a sua estratégia, modus operandi. Não nego haver alguma conivência da parte de dentro e quer também da parte de fora. O mais importante é dizer, não é só questões econômicas que devem amarrar um Estado. Nós somos um Estado soberano e essa nossa soberania não pode ser hipotecada, não pode ser penhorada por questões financeiras ou econômicas. Antes desses megaprojetos, antes do gás, antes do petróleo, nós já vivíamos como um Estado moçambicano, não morríamos tal como está a acontecer hoje. É triste e lamentável, é repudiável, é nojento, é inacreditável. São situações de grande terror que só era possível ver em filmes de ficção. Hoje é uma realidade em Moçambique. Está-se a viver uma situação muito complicada. Questões econômicas estão ali presentes, questões que têm a ver com conivência de lado de dentro, também é possível chamarmos a colação esta apreciação, porque não se justifica justamente o tempo em que tanto a operadora iria iniciar, já iriam entrar na segunda fase para a implantação daquele projeto, mais um pouquinho sofisticado. É justo nesta hora que os insurgentes aparecem com outra tática, misturando-se com a população, criando uma forma de como furar a rede, passo o termo, porque Palma já estava controlado com as forças de defesa e segurança. Como entrar? Então tinham que criar uma situação adversa do distrito próximo, que estes do distrito próximo haviam de correr para Palma e depois, nessa mistura com a população que sai daquele distrito, então iriam se misturar. E isto criou uma desestruturação. Tanto houve um baralho, digamos assim, vou emprestar o termo, em que as nossas forças não conseguiram se articular. E aí entra a tal questão que o chefe de Estado levantou quando da investidura das novas patentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A questão dos serviços da contra-inteligência. Aonde é que está a contra-inteligência nesse momento para desbaratar, digamos assim, todo este cenário? Na verdade, esta é uma grande questão que coloca e o chefe de Estado fez bem em levantar essa questão, porque, sabe, o Estado tem aqueles que defendem o Estado, estamos a falar de segurança, estamos a falar do CISE, estamos a falar daqueles que têm a função, até recebem através do Orçamento Geral do Estado, embora esse fundo não entra no debate, não entra no relatório, significa que tem muito dinheiro para dar resposta à preocupação do país, mas em contrapartida apenas conseguem escutar chamadas telefónicas dos parlamentares, dos da oposição, e depois isto não ajuda para o próprio país. Fazendo uma comparação direta, por exemplo, os Estados Unidos da América é uma grande potência por conta da informação. A contra-inteligência lá está. Então, o nosso Estado está desprovido de uma capacidade suficiente de controlo, de fiscalização e de uma informação conscienciosa e não desinformação, porque, do outro lado, pode aparecer uma informação que não é fidedigna só porque
quer fazer com que saia na fotografia que ele está a informar, quando na verdade está a desinformar. Porque também a componente de capacidade de formação desses nossos irmãos que trabalham nesta área está muito distante. Portanto, quando a minha análise em relação a Palma, que está neste momento numa situação muito complicada, desde o dia que iniciou às 16 horas até o momento, há derramamento de sangue e há muita informação que ainda não está a sair, porque, na verdade, esperamos, sinceramente, que as forças que estão a se deslocar para o local consigam reverter a situação, porque o povo moçambicano, Palma também é Moçambique, Palma é nosso país, está à espera de todos nós. A sociedade civil moçambicana está lá a aclamar de que não, nós confiamos no Estado. O Estado, na verdade, é ali onde se deve mostrar forças para defender aqui os nossos concidadãos. Eu gostava de me ater a um aspecto levantado pelo Chalaua que tem a ver com a capacidade de resposta do ponto de vista de informação, de comunicação, em relação ao que acontece no terreno. É verdade que em matéria de segredo de Estado e, sobretudo, no campo de ação operacional, nem tudo pode sair à luz do dia. De qualquer das formas, gostava de ouvir o vosso comentário relativamente à forma como o Ministério da Defesa Nacional reagiu imediatamente, digamos assim, no dia seguinte, a estes ataques, a comunicação que fez chegar ao país, do ponto de vista de tranquilizar o cidadão e, acima de tudo, fazer valer, fazer sentir que no terreno estão a acontecer ações para recuperar, digamos assim, espaço. Eu gostava de ouvir a vossa reação em relação à forma como o Ministério tratou esta matéria. Eu penso que, pela primeira vez, é importante que a gente reconheça que houve uma comunicação de facto oportuna e isto é de saudar. Eu digo pela primeira vez porque, na verdade, é pela primeira vez que o Ministério da Defesa pronuncia-se em tão pouco tempo sobre um determinado ponto de situação de uma operação qualquer. Portanto, isto é de saudar, é de parabenizar, é disto que o povo precisa, sentir que as forças de defesa e segurança estão no terreno, efetivamente, para salvaguardar a integridade física e patrimonial das pessoas, do povo moçambicano. Portanto, isto é preciso saudar. Agora, é preciso também dizer claramente que nós, enquanto Estado, ao longo do tempo, fomos desconstruindo aquilo que era o nosso potencial em contra-inteligência. Isso é preciso que se diga. Estas situações todas, em alguns anos atrás, eventualmente não teriam acontecido. Por que é que nós desinvestimos na contra-inteligência ao longo dos anos? Desinvestir no sentido de não potenciar as pessoas, mas ao longo desses anos, rios e rios de dinheiro sempre foram gastos com estas instituições. Portanto, eu estou a falar aqui de contra-inteligência militar, e, portanto, o CIS e o Ministério da Defesa entram para este esquema todo. O que é que fazem, efetivamente, as pessoas? Por que é que nós, se reconhecemos que temos alguma incapacidade, nunca solicitamos parcerias no sentido de termos formação e garantir um mínimo para os nossos agentes? Esta é uma questão que levanta alguma suspeição. Por quê? Porque é sabido que todos os anos há um saco azul que vai para estas instituições que lidam com contra-informação, tanto o CIS e até o Ministério da Defesa para contra-inteligência militar e a Presidência da República, para tratarem destas matérias. E estes valores, como disse bem que o deputado Chalaua, são autênticos sacos azuis. Ninguém sabe quanto é, ninguém sabe o que é feito. Portanto, tem que haver aqui, ok, um mínimo de responsabilidade, no sentido de aplicar-se de forma séria estes valores, porque do contrário estamos a lesar o cidadão que é bem do seu próprio interesse contribui pagando impostos para garantir um mínimo de segurança. Portanto, é preciso nós avançarmos rapidamente para a despartidarização do Estado, no sentido de que as forças de defesa e segurança devem ser apartidárias, devem ser republicanas, e todos nós estamos conscientes de que temos potencial de responder a qualquer momento
garantindo a soberania do Estado. Não faz sentido que hoje temos irmãos, temos filhos que não vão poder estudar em Palma, não vão poder estudar em Mocimboa da Praia, os centros de saúde estão fechados, há médicos, há enfermeiros. É todo um conjunto de situações que fragilizam o Estado como um todo. Portanto, esta situação não fragiliza Palma, nem Mocimboa da Praia, fragiliza o Estado moçambicano e a sua capacidade de poder se impor enquanto Estado soberano, sobretudo nesta questão das negociações dos megaprojetos. O Xalala lançou uma provocação e deixou a ideia de que o Estado moçambicano está economicamente hipotecado com a situação, portanto, do investimento em Cabo Delgado. E eu olhei para a cara do Arnaldo e reagiu de pronto. Eu gostava de ouvir o seu comentário relativamente a essa questão, mas também, e muito rapidamente, em relação a esta questão do desinvestimento em relação, portanto, ao Serviço de Contra-Inteligência no nosso país, para atempadamente poder tomar-se conhecimento e evitar-se, portanto, ações dos insurgentes em Cabo Delgado. Bom, é um facto que, começando pela última questão que coloca, que depois de 92 houve um certo desinvestimento na área das Forças de Defesa e Segurança, e isso é inegável. Aliás, o deputado Xalawa pode testemunhar que já esteve em Estado da Assembleia da República durante várias legislaturas. A oposição moçambicana sempre chumbou o aumento do investimento ou do orçamento da rúbrica para questões de segurança. E essa rúbrica, do pouco dinheiro que ia para a área de defesa e segurança, era uma aprovação feita pela Frelimo sem a concordância da nossa oposição, que entendia, e podemos recuperar as várias cassetes, vídeos que existem, que entendia que Moçambique é um país que está em paz, e que Moçambique não tinha inimigos, e que não havia necessidade de investir em as Forças de Defesa e Segurança, no Serviço Secreto dos Estados fortificado. E hoje espanta-me que sejam os mesmos atores que entendem que nossos serviços secretos, sobretudo as Forças de Defesa e Segurança e o CISE, estão fragilizados. Em parte, até posso concordar, porque a própria oposição, durante 28 anos, reprovou de forma clara e categórica os vários orçamentos do Estado, tanto que reza a história que nunca aprovaram nenhum orçamento do Estado, sobretudo alegando que era um Estado repressivo, investia mais em assuntos militares para um país em paz. Mas, todavia, o Estado está lá, mesmo incluindo o Palma, o Cabo Delgado e Palma e Mocimboa da Praia e outros distritos que foram fustigados pelos ataques dos terroristas, incluindo da Junta Militar da RENAM na zona centro de Moçambique. Há de reparar que, se não fosse a pronta intervenção dessas Forças de Defesa e Segurança, desses serviços de informação do Estado, eventualmente Cabo Delgado hoje teria sido tomada, e com a hipótese até de parte de Moçambique neste momento ser tomada. Se não é tomado, e temos apenas situações em alguns distritos que devemos reconhecer de facto que é grave, e com situações lamentáveis de mortes, de perdas de bens, de vida, de pessoas decepadas ou decapitadas, mas o círculo escrito para Palma e Mocimboa da Praia neste momento significa há um trabalho enorme que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer com vista a manter a estabilidade certa naquelas regiões e, sobretudo, no resto do país, o que nos permite, neste momento, estamos na televisão a falar em segurança plena. E há de também reparar, por exemplo, o ataque que aconteceu na última quinta-feira em Mocimboa da Praia, em Palma, foi despoletado justamente porque as forças de segurança tiveram informação antepada e foram ao encontro dos terroristas, tendo despoletado a ofensiva, que levou o tempo que levou com vista a desbaratar a tentativa de assalto a Palma, que não aconteceu até agora. É por isso que estamos a dizer de todo que o nosso exército está fragilizado. Tem sim fragilidade, e neste momento está a se organizar, e contrariando até o que disse o meu colega o Nhancuco, neste momento o nosso exército, face aos problemas concretos que o país está a enfrentar, está-se a mobilizar do ponto de vista de formação de pessoas capacitadas, por isso que temos informações pelo país todo. Há forças especiais a serem formadas,
o país acaba de adquirir aquilo que não tem já há 30 anos, quase 5 ou 6 meses aéreos, com vista a fortificar o nosso exército. Há fuzileiros navais a ser treinados nos Estados Unidos da América. Tudo isso, com vista a reforçar a capacidade combativa e de fogo contra o nosso inimigo. Obviamente, como pode imaginar, o inimigo não é estático. O inimigo também tem as suas estratégias de guerra. E, sobretudo, tratando-se de uma guerra de guerrilha, a questão da surpresa, muitas das vezes, tem logrado ter sucesso. Dizer que o nosso Estado está sendo, neste momento, Palma em particular, está neste momento a ser atacado porque o nosso exército, os serviços de informação é fraco, seria ser muito reducionista. E eu vou dar um exemplo do ponto de vista comparativo. Muito rapidamente, estou a ser já pressionado pela minha o que organização. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos em 2011, aos ataques do World Trade Center. Será que os Estados Unidos, com todo esse manancial, não tinham capacidade de se antever e poder impedir que aquilo acontecesse? Não aconteceu por quê? Porque o seu inimigo usou uma estratégia que, em algum momento, obrigou Vamos ouvir o Nhacuco rapidamente para seguir. Mas o problema não deixa de terminar sempre. Eu não terminei, estava a cortar. Deixa-me só dizer Muito coisa que rapidamente. É um tipo básico que quando alguém fala, eu fico calado e espero que Deixa-me só dizer uma questão que eu acho que é relevante. Né? Eu, particularmente, acho que não é muito bom, não é ético, é de falta de caráter mesmo, vir à televisão para mentir. Ok? O que a oposição diz em relação às forças de defesa e segurança é que não queremos que a polícia interfira nos processos eleitorais. É que a Frelimo usa a polícia e as forças de defesa e segurança. Então, existem forças de defesa e segurança para processos eleitorais? Existe força de defesa e segurança para... Vou chegar aí. Agora, numa comparação... Isso aí. A infelicidade é justamente essa. Vou chegar. Não é? Primeiro aspecto é isso. Não. Usa a polícia para reprimir o cidadão, para reprimir os partidos políticos em tempo de campanha eleitoral e até no dia da votação. Então, as forças de defesa e segurança têm para tempo de campanha e para tempo depois campanha. Usam as forças de defesa e segurança. Houve a famosa brigada que andou aqui a assassinar políticos da oposição. Isso, todo mundo sabe disso. Quem é o político da oposição? Agora, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho Quem é o político da oposição? Deixa-me só dizer que... Não, tem que ter consequência, tem que ter falado. O mesmo Conselho de Estado. São muitos. Quem? O mesmo Conselho de Estado. E quem te disse que foi O modus operandi foi na marginal. O modus operandi tu conheces. Há uma coincidência estranha. Na verdade, ele faz o feio que ele acaba de dizer. Em tempos de eleições, na verdade, temos uma musculatura da defesa, da polícia, muito bem equipado, mas agora era o momento que nós iríamos precisar. Mas equipado de quê? Equipado, militarmente, taticamente e com um bom aspecto. Com um bom aspecto. Perdemos com um o bom foco aspecto. Mas é uma questão que disse muito importante. É uma questão que disse muito importante em relação ao orçamento. Eu gostei de ouvir isso, mas nunca a oposição, depois de ter rejeitado, como sabem, temos sempre uma maioria imerecida. Sempre os projetos, uma maioria imerecida. Uma maioria imerecida. Uma maioria imerecida. Sempre que nós reprovamos, o projeto continua, o orçamento continua. O que nós temos vindo a dizer é que o orçamento que vai para a defesa e CIS é muito alto comparativamente. É muito alto numa situação de comparar com a agricultura. Com a agricultura. Compare com a região. Olhando para a região, vamos lá, olhando para a região, havia uma orientação em que não pode o orçamento geral para a área da agricultura ir abaixo de 10%. Não. Moçambique, infelizmente, sempre ficou nesta... Moçambique, este ano, esse mandato... Esta é uma novidade. Estamos a falar de anos atrás. Sempre fomos abaixo. Mas nós temos na Constituição da República de Moçambique a agricultura é base do desenvolvimento. Então, mas sempre foi o não é gás, não é gás, não é petróleo, base do desenvolvimento. Nós elegemos a agricultura como base do desenvolvimento. Mas em contrapartida, já agora para terminar, em contrapartida temos este discurso que parece-me que não se encontra com a situação atual. Não tem a ver com a orçamentação. Tem a ver com a vontade política, tem a ver com a estratégia política. Na verdade, nós queremos uma tropa republicana, uma polícia republicana. Queremos um Estado moçambicano apartidário. Qualquer que vier, o Julião pode ser chefe do Estado amanhã, eu posso ser chefe do Estado. Espera, eu posso ser o chefe do Estado amanhã, é o mesmo polícia que vai assegurar a mim
qualquer outro cidadão pode ser chefe do Estado, é a mesma polícia, não muda absolutamente nada. Por isso, temos que ter essas entidades do Estado apartidários profissionais. Mas deixa-me só dizer Para mais não uma coisa. responder, para não Para, responder. por exemplo, neste muito- momento, com a morte do chefe de Estado-Maior, o general Moussa, quem está a liderar as forças de segurança? Disse uma coisa muito importante. Não fiz uma pergunta. Em relação, Muito eu não vou rapidamente, responder para este. encerrarmos Deixa-me só, cara, este 30 tópico. segundos, O batalhão Depois da 30 PT, segundos. 30 segundos para encerrarmos. Estado-Maior-General. Julião, Vindarnamo. Julião, deixa-me só em 30 segundos É um exemplo, é uma cota d'água no oceano. deixa-me só trazer dois Temos aspectos uma que eu acho que são situação, importantes. temos Muito uma rapidamente, situação para encerrarmos, complicada. 30 estou segundos, largamente é pressionado 30 pela segundos. minha realização. Para além de tudo aquilo que disse aqui o Xalau, eu quero trazer mais só dois aspectos que eu acho importante. Primeiro, há um orçamento, um budget que vai para o CIS, para a presidência e algum para o Ministério da Defesa, que não é inspecionado, que não é fiscalizado pela Assembleia da República. Portanto, é preciso dizer isso para que as pessoas saibam que o que ele está a dizer é daquele orçamento que é fiscalizado, que é escrutinado na Assembleia da República. Há um outro paralelo que só é um budget que vai para lá e que é sobre esse valor, que ninguém sabe o que é feito, que é para ser investido nas Forças Armadas. E mais um segundo exemplo. Mas se não sabe... Segundo exemplo. Como... Segundo exemplo. Já está a adivinhar. Segundo exemplo. 2,2 mil milhões de dólares De quê? dos calotes das dívidas ocultas, Sim. mais de 500 milhões foram para contratos para a área de segurança. O que é que foi feito? Não tem pessoas detidas com relação com isso. Mas então o Estado perde porque a Tem pessoas Frelimo detidas. calotou 500 milhões de O problema dólares. Eu acho que não é problema de dinheiro. fragilizar os processos. Mas quem são as pessoas? O Estamos Rosário não é da Estamos a Frelimo? falar de Estado. O filho do Gabuza não é da Estamos a falar Frelimo? de Estado. É para darmos mais exemplos. Essas pessoas Eu que acho falam, que são moçambicanos em cima de tudo. Mas são membros da Frelimo. E os mercenários são... Por que E, aliás, razão? a questão dos Temos mercenários. mercenários. Por que razão o Estado temos moçambicano não mercenários? tem nenhum contrato ligado à O defesa povo com moçambicano, mercenários. o povo A moçambicano menos tem que que tu tenha um perceber, contrato. o povo moçambicano Tu tem que possa perceber provar agora. que 500 milhões de Não dólares, existe. 500 milhões de dólares foram o calote que era para a área de Mas pessoas estão segurança, detidas. que era para a área de segurança e que o atual presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, assinou os contratos enquanto ministro da Defesa. 2, estamos a pagar valores extremamente Aonde? Quando? altos Está a pagar? para os... Quem está a pagar? Estamos a pagar o povo A moçambicano, quem? aos mercenários. Moçambique Quando não tem devíamos mercenários. potenciar- Moçambique não tem Bom, nós mercenários. vamos... Doutor, os Não tem Estados Unidos, mercenários. os Vamos Estados sair para uma Unidos, curta os pausa. Estados Unidos da América, disse claramente da última Os Estados Unidos depende daquilo que é factual. Moçambique optou Eu sinto- por uma má eu sinto- estratégia eu sinto que ao este- optar pela contratação dos mercenários. Pois, sinto que este tema precisava de muito mais tempo para ser aflorado. É um tema bastante sensível e com vários ângulos de abordagem, várias ramificações. Infelizmente, vamos ter que parar por aqui. Vamos seguir para um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir para olhar para mais assunto aqui no Grande Fórum. Até já, nós esperamos por si, daqui a poucos minutos. De volta para a segunda parte do Grande Fórum e a primeira parte, o nosso primeiro tema, de facto ficou com muito ainda por dizer. Nós voltaremos já a abordar este assunto porque até é um assunto bastante atual, bastante pertinente para a vida dos moçambicanos. Neste momento vamos olhar para a decisão histórica do Tribunal Administrativo que condenou a empresa mineradora brasileira Vale Moçambique por denegação de informação sobre as atividades que exerce em Moatize, na província de Tete, e, sobretudo, sobre a relação com as comunidades. Vale dizer que nunca antes uma entidade pública ou privada tinha sido responsabilizada por desrespeitar a lei do direito à informação. Começamos ali, Xalau. É um fato histórico. Não, mas é um fato histórico, não é? Gostávamos que esta característica do TA, tanto do Tribunal Administrativo, continuasse, porque nós somos um Estado de Direito Democrático, há uma forma, e quando se trata de assuntos que têm a ver com status de pessoas, temos é que olhar para o rigor na aplicação da lei e não termos aqueles problemas da inércia na aplicação das leis. Ora, o projeto Vale Moçambique pisou na bola. Permita-me que eu diga isso. Pisou na bola. Porque o que foi solicitado por este organismo, tanto dos advogados em Moçambique, e isto significava, na verdade, ser faculdade à informação sobre os contratos, uma informação sobre o relatório de pagamento, uma informação sobre aspectos sociais
essas questões pequenas não têm muito para fazer, para rejeitar. E esta empresa saiu-se mal na fotografia por ter rejeitado, por ter negado acesso à informação. Nós temos a lei de acesso à informação, eles têm juristas lá, têm advogados da empresa, deviam, na verdade, olhar para aquilo que são os instrumentos legais. Se são advogados estrangeiros, devem respeitar tanto aquilo que é o direito interno. Nós, dentro de Moçambique, o ordenamento jurídico moçambicano, temos instrumentos que são basilares para o funcionamento, quer dos atos administrativos, do contencioso administrativo, dos procedimentos administrativos, sobre reassentamentos, sobre políticas de remuneração das áreas de exploração. Tanto, tudo isto tem, na verdade, uma forma, porque temos uma lei específica que regula essas matérias. Negar, dar informação quando solicitada, não só porque foram os, como é que chamamos, os advogados moçambicanos, a ordem dos advogados moçambicanos que fazem o acompanhamento, que querem saber como é que está a ser respeitada a questão do reassentamento, a segurança sobre os ressarcimentos sobre aquelas áreas que, por alguma vontade da empresa, quis levar ou quis ter para ser a parte particular, também questões que têm a ver informação sobre o mecanismo de resolução em casos de conflito. São informações pequenas, quando a mim, que não tinha a ver muito para denegar, para rejeitar, dar essa informação. Eu penso que o Tribunal Administrativo fez muito bem em condenar Vale Moçambique por causa desta postura. Não obstante, Vale Moçambique não ficou assim. Houve aquele recurso, entrepôs o recurso, mais uma vez caíram numa fotografia que saiu muito amarrotada, mas eu acho que é falta, na verdade, de escrúpulo. E eu explico porquê. Quando se pede uma informação, nós temos esta lei que diz que tem que dar essa informação. Não tem que rejeitar essa informação da utilidade pública. Nós queremos saber como é que as populações que estão em Moatize vivem. E isto é tão simples, não significa estar amarrado ao patrinhamento de quem está a governar, porque só pode estar a pensar, bom, eu não vou dar a informação, mas tenho um apatrinhamento de alguém do membro do governo e depois não vai acontecer absolutamente nada. Esta posição do Tribunal Administrativo é de louvar, tem uma nota 10, e com uma média, na verdade, tem uma nota 10 e continue assim, porque o país precisa de órgãos que trabalham com transparência, que fazem valer a lei, que transformam a lei como um mecanismo de desenvolvimento, como um mecanismo de persecução, como também mecanismo de defesa dos cidadãos ávidos de verem os seus problemas resolvidos, mas temos a lei e a lei não é aplicada. Este exemplo, esperamos doravante que seja replicado não só para Vale Moçambique, mas também para muitas outras entidades que negam dar informação. Pois, Julião, esta decisão do Tribunal Administrativo faz com que a Vale tenha que se conformar, ou deva se conformar, digamos assim, com a lei e disponibilizar a informação que é solicitada, contribuindo até para a melhor apreciação dos seus compromissos, digamos assim, de operação em Moçambique. Bom, não resta dúvida quanto a isso. Tendo uma decisão judiciária, ela é de cumprimento obrigatório. E o Xalau, de algum momento, fez a alocação em relação a todo um processo que culminou com a decisão do Tribunal Administrativo. Vale lembrar, se calhar até aqui, eu devo felicitar a coragem da Ordem dos Advogados de Moçambique, porque, na verdade, muitas das situações que nós temos assistido em Moçambique terminam em lamentações. E as pessoas não tomam a liberdade de fazer um uso das instituições e dos instrumentos disponíveis na sociedade moçambicana, sobretudo de respeito na defesa dos direitos quando estes violados. O que aconteceu é que, no âmbito da persecução do direito à informação, no âmbito do acesso à justiça e na defesa dos interesses das comunidades, neste momento reassentada, até porque existe um decreto que regula o reassentamento das atividades econômicas dos grandes investimentos, a Ordem dos Advogados de Moçambique apenas quis obter documentos essenciais que nortearam os contratos que celebraram com o Estado moçambicano, com vista a verificar, a fiscalizar a
validade ou o cumprimento escrupuloso daquilo que foi o acordado com a Vale. Tendo recusado, o que fez foi usar os meios disponíveis e demandar a Vale a dar acesso a esse documento, e a decisão do tribunal não devia ser outra senão fazer cumprir a lei. Fazendo cumprir a lei, isso dá duas mensagens à sociedade moçambicana. Primeiro, é porque as pessoas devem parar de ficar no muro e reclamar sem fazer o uso dos instrumentos existentes, porque só assim o Estado pode reagir. Segundo, as empresas ou as multinacionais, sobretudo as multinacionais, quando decidem investir em Moçambique, não podem pensar que é um país sem leis, país das bananas, onde eles podem mandar e desfazer. E essa mensagem que é dada pelo Tribunal Administrativo vem chamar a atenção à necessidade das empresas se conformar com a lei moçambicana, concordando com o que dizia o Arnaldo Chalau, de forma que a relação com o Estado e com as comunidades onde esses grandes projetos ocorrem não seja motivo de frição, de confusão ou até de criar penúria nas pessoas que deviam ter não apenas o benefício direto do assentamento e, acima de tudo, das compensações, mas também do ponto de vista econômico em relação a estes projetos. Muito obrigado pelo seu comentário em relação a esta posição. Obrigado também. Primeiro quero corroborar aqui com os colegas do painel. Portanto, acho que ficou claro que o Tribunal Administrativo agiu de forma correta, sancionando a Vale para a cedência de informação solicitada, mas o que eu gostaria de abordar aqui é o porquê dos grandes projetos estarem sempre ligados a esta questão do não fornecimento de informação. Não é o primeiro caso este da Vale. Já houveram tantas empresas que simplesmente não dão informação. E as alegações, o contrato com o governo é segredo do Estado, que nós somos empresa privada e não podemos dar esta informação é confidencial. Portanto, a decisão do Tribunal Administrativo, neste caso, também vai servir de jurisprudência para casos similares como este. E não é por mau entendimento da norma, não é? Por exemplo, o âmbito da aplicação da lei do direito à informação está claro, que aplica-se aos órgãos e instituições do Estado, portanto, as diretas ou indiretamente, portanto, os institutos e outros, as autarquias e entidades privadas que realizam atividade de interesse público ou que beneficiam de recursos do Estado. Interesse público. Ao desmantelar-se uma população de um determinado local para um outro, portanto, o reassentamento por si só já está aí, o interesse público. A partir do momento em que os grandes projetos recebem benefícios fiscais, porque não se pode entender que recurso do Estado é dinheiro, não. Quando o Estado diz, olha, não vais pagar imposto nos próximos 20 anos, isto é um recurso do Estado, que ele havia de receber ao longo do tempo, que abriu mão. É um recurso do Estado. Esta empresa está sujeita a esta lei do direito à informação. E muitas vezes, usando artifícios e até algum conluio dentro do funcionalismo público, estas empresas acabam não cedendo a esta informação. E é verdade aquilo que o Arnaldo diz, que também é preciso ver esta nossa capacidade de reagir rapidamente a estas questões. Mas fica aqui uma lição à Vale, mas também a todas as outras empresas que de alguma forma ou de outra beneficiaram-se de recursos do Estado ou que têm um interesse público. O interesse público não significa necessariamente ser uma empresa pública, não. Um banco privado é uma entidade de interesse público, porque tem lá depositários, milhares de cidadãos moçambicanos. Esta entidade tem um interesse público, não é privada porque os capitais são privados, mas o interesse daquela entidade é público. E há muitos regulamentos, muita matéria que já foi aprovada até a nível internacional, que diz claramente que entidades de grande capital que impactam diretamente na população, seguradoras, bancos, grandes indústrias, pela mobilidade que criam nas zonas onde elas são implementadas, são entidades de interesse público e têm que estar sujeitas a esta entrega de informação.
Isto não acontece só em entidades como a Vale, mas até em algumas instituições públicas, 100% públicas, também se recusam a ceder este tipo de informação. E o tipo de informação, honestamente, quer dizer, não faz sentido. O que a ordem queria perceber era exatamente aquilo que o Xaléu disse. As pessoas foram ressentadas, sim. Aonde? Está no contrato, é efetivamente isso. O que receberam é exatamente isto. Os tipos, se é para construir uma casa, o que foi acordado? É este material, é esta qualidade. Isto não pode ser considerado segredo do Estado, sei lá. Segredo. As pessoas acabam inventando. Ouvi há dias alguém a dizer, não, é segredo do Estado, é segredo de justiça. As pessoas nem sabem o que cada um destes conceitos quer dizer. E ficamos a inventar histórias para simplesmente acomodar interesses de algumas pessoas. Efetivamente não interessa a Vale, porque, já especulando, pode não interessar a Vale, porque eventualmente aquilo que foi concordado com o governo, em termos de alocação de valores para estas comunidades, em termos daquilo que a Vale ia fazer, não fizeram na íntegra, ou falta alguma coisa por fazer, ok? Há, por exemplo, contratos que dizem assim, olha, vai receitar na zona X, tem que construir um hospital, escola, etc., e alocar tantos recursos. Eventualmente não temos lá a escola, não temos lá o hospital, não temos lá... Portanto, é preciso que haja uma entidade que fiscalize estes processos. Só para acrescentar de forma muito rápida, é preciso dizer que a Vale Moçambique não é a primeira vez que é condenada. Já antes, o ano passado, 2019, o Tribunal Judicial da cidade de Tete condenou a Vale Moçambique por pedir respeito a uma comunidade que não foi indenizada e que houve intervenção desta comunidade com vista a obter essa indenização da Vale Moçambique, e o Tribunal Judicial de Tete condenou nesse sentido. O que quero dizer, aqui, muitas das vezes, volto a repisar esse aspecto, perdemos muito o foco na questão da partidarização e criação de nomes de segredo de Estado inventados a partir da rua, sem, na essência, as pessoas visadas ou com interesse em particular tenham acedido à chamada justiça. Por isso aqui, temos que ter aprendido, de algum momento, da ousadia e essa coragem, que eu chamo de coragem, da Ordem dos Advogados de Moçambique, em defesa do superior interesse dos cidadãos, sobretudo das comunidades reassentadas, para tentar perceber até que ponto os assentamentos foram cumpridos, até que ponto as indenizações foram feitas, até porque a Vale já anunciou neste momento vai abandonar o país. Faz todo sentido que instituições como a Ordem dos Advogados e outros organismos da sociedade civil, incluindo até a própria Procuradoria da República, que eu penso também tem esse papel, saber da Vale, até que medida a Vale, ao sair, ao abandonar o país, ou vender suas ações, as coisas não estão cumpridas. Não estando cumpridas, devem ser penalizadas pelos atos que eles não cumpriram. Muitíssimo obrigado, cavalheiros. O nosso programa vai ficar por aqui, muito interessante, e eu quero agradecer a vossa presença aqui e este calor, portanto, na abordagem dos dois temas que escolhemos para o dia de hoje. Conto convosco, próxima semana, para mais um olhar sobre o país. Muito obrigado. Francisco, estimado telespectador que esteve a seguir-nos, também a continuação de uma excelente noite. Nós voltamos a cruzar-nos na próxima segunda-feira. Fique bem.